Fala pessoal do podcast Jornada Múltipla, estamos ao vivo, começando agora um bate-papo interessantíssimo, além de super empolgante, divertido, tenho certeza, e agradável. Já vou pedir para vocês, antes de mostrar minha convidada aqui, já curtirem esse vídeo, já dá uma valorizada nesse conteúdo de hoje nosso, inclusive encaminha para suas amigas e amigos, posta lá no seu Instagram, vai lá no meu story, compartilha, divulga, porque eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai falar hoje é muito rico sobre muita coisa que pode, além de ensinar, ainda inspirar vocês que estão assistindo. Então, quero apresentar para vocês a minha convidada de hoje, Giovana Milano. Seja muito bem-vinda, Gi. Obrigada, obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é Obrigada meu, por imagina. aceitar o convite. E a gente já vai começar a falar sobre um assunto importante, que é assim, sexta-feira a gente saiu comer uma pizza e comemos bastante. É E aí verdade. eu queria saber o que que você faz depois de uma pizzada daquela? Você que é fitness, Gi? Nada, eu fico feliz. Eu Gente, treino, eu treino. Você continua a vida normal, né? Que é o que sim, você já sim, eu faz. sigo a vida normal. Eu acho assim, é difícil porque as pessoas acham que a gente que é personal trainer nunca come, né. "Ai não, meu Deus, Tá sempre socorro, fitness. sempre É, fitness". Gente, claro que não, né. Justamente a gente treina pra poder ter esses momentos com prazer, sim, né. Na sim. verdade, mais prazer às vezes do que quem não treina. Porque daí eu sigo nessa, tipo: "Bom, mas amanhã eu tô treinando e tá tudo Sim, bem, amanhã eu volto pra rotina e tá tudo bem". E eu como, viu, eu sou boa de garfo. Então eu não fico comendinho não, eu não é como de pouquinho não, é não, não, esses bastante. dias meu marido tirou sarro de mim, porque eu fiz um prato igual dele no buffet e eu fiz mesmo. Ah, ele falou aquele dia lá que a gente Aham, eu estava no fiz jantar. mesmo, eu como bem, ué. Aí eu vi que ele postou alguma coisa, ou era esse, acho que é esse que ele postou, eu não vi a sequência. Quanto vocês acham que a Gi comeu aqui? Só que daí eu não tinha o próximo story, eu não vi na hora, eu não sei se ele É que postou ele depois. colocou o peso, e o de tipo assim, deu 30 centavos de diferença de comida, e ele Ah, pesa 83 quilos, eu peso 57. sim. Aí ele falou: "Quem que você acha que comeu mais?" Falei: "Você comeu mais". Ele: "Mas 30 centavos, amor, você comeu só 30 centavos a menos que eu". Sou boa de garfo. Mas então, e aí eu falo assim que é pequenininha e magrinha e levanta uns pesão, assim, que a gente vai falar sobre isso inclusive. Mas ó, eu vejo que a galera que levanta muito peso come pra caramba, assim, é normal? É comum? É normal? Acho que é, né, É comum. normal, na verdade, não só o peso, né, mas quanto mais você treina, mais o corpo pede energia, então acho que é uma coisa normal, né. Então, claro que existem vários tipos de dieta, vários tipos de treino, vários tipos de esportes, né, esportes que requerem mais ou menos, mas se você for analisar e até avaliar, até um maratonista aí que é super magrinho, que corre muito, tem que comer bastante, né, Tem que, né, porque exato. corre pra caramba, o corpo precisa de um nível de energia enorme, então esse mito, na verdade é até um mito, né, de que você não deve comer para ter um certo corpo, ou ser magra ou não magra, ou também o magra é relativo, né. É Porque o que que é relativo. o magra para você e para mim, Exato. né, então, eu acho que é um mito que eu luto bastante com as minhas alunas, principalmente mulheres, para quebrar, né, tipo, que: "Ai, que não Sim, pode comer, não deve comer", muito pelo contrário. Claro, tem que ter as escolhas, né, sim. que comer, né, não que não possa comer uma pizza de vez em quando, como a gente comeu bastante na Aham. sexta-feira, mas e depois, né, só vou comer pizza o resto dos meus dias, né, É, o exato, tipo de comida, né, mas na verdade comer é importante. E daí a gente que treina com pesos, que é um treinamento ainda mais intenso, a gente requer mais ainda energia, então a gente come bem. Sim, Mas fazendo entendi. escolhas boas, comer bem, em boas quantidades é excelente, né, então Sim, sim. Eu sempre falei isso também eu sempre procurei, apesar de não estar fazendo isso nos últimos meses, né, e voltando agora, mas assim, eu sempre busquei uma alimentação saudável para que eu não tivesse que ficar com neura a hora que eu saísse, a hora que eu quisesse comer exatamente. uma pizza, um aniversário. É meu jeito de ser, né. Eu acho bacana quando a pessoa se sente bem em dizer não e tá focada, até porque cada um tem um objetivo, né. Lógico. Mas, foi uma escolha para mim. E também já conversei com pessoas que desistiram de fazer dietas ou de buscar corpos específicos, porque não estavam dispostos a fazer dietas específicas e restritivas, então vai de cada um. Exatamente. E assim, eu queria já começar falando, porque se tem tenho certeza que tem pessoal que está assistindo que é bailarina e que quer escutar um pouquinho sobre essa sua história, essa sua carreira, e eu queria saber, assim, como é que foi a tua entrada na dança, assim, porque a gente estava falando aqui nos bastidores, e aí eu falei que eu tive dessa, né, entre meus Uhum. 8, 9, 10 anos, eu comecei a fazer fiz balé, e aí chegou na pré-adolescência, eu comecei a a me irritar, assim, eu comecei a fazer aula de canto, que eu brinquei aqui que não adiantou absolutamente nada, né,
Não canto nada mesmo. Minha coordenação motora com a musicalização é um troço, assim, tão terrível que se eu cantar e eu for batucar aqui na mesa, eu Já já me mistura. perco total. Eu acho incrível quando eu vejo as pessoas tocando, né, e não olham, enfim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu tenho um perfil de terminar tudo que eu começo. E aí, com 10 anos, eu saí no metade do ano e não fui me apresentar no final do ano, que a gente começa a ensaiar Sim, para geralmente festival tem, final, né? E aí, se a minha professora de balé, né, estiver aí assistindo, ela sabe. E daí, depois de 20 anos, sim, tinha 10, né? Com 30 anos, eu decidi que eu precisava terminar isso na minha vida. E que legal. voltei, sim, terrivelmente mal, mas Mas voltei, porque, né, era um objetivo. Foi muito difícil para mim conciliar na época o trabalho, eu trabalhava pra caramba, mas a escola de balé era do ladinho do meu escritório, então era mais fácil. E eu fiz balé mais um ano inteiro para ensaiar, para apresentar no final para do poder ano. apresentar, E para aí minha poder estar no filha palco. estar no palco. Tipo, eu precisava concluir aquilo, sabe? Legal. E a minha filha na época fazia, então eu meio que dancei no mesmo Que festival que legal. ela. E aí terminei e depois eu até não consegui, acho que eu cumpri assim uma missão, eu não consegui mais conciliar o trabalho e tal, talvez eu não tivesse feito o esforço necessário como eu fiz antes. Mas enfim, essa foi minha história com a dança, mas eu queria saber a sua, como é que foi a tua entrada e toda a Então, carreira, né? é uma história legal, assim, eu sempre fui muito, muito ativa. Minha mãe brinca até hoje, assim, minha mãe deve estar me assistindo, espero que ela esteja me assistindo. Eu sempre fui muito hiperativa, assim, sempre muito cheia de energia. E minha mãe me colocou em várias atividades, porque meus pais, aliás, eu devo muito isso a eles, né, de incentivar todas as áreas da minha vida. Então, musicalidade, esportes, estudos e afins. Eles sempre não mediram esforços para dar para mim e para minha irmã tudo que a gente precisava em todas as áreas. Então, me colocaram em vários esportes, desde pequenininha, minha mãe me colocou na natação, porque segurança, porque minha mãe também é médica, então pensando na segurança de criança, na natação e tal. Então, e eu sempre me destaquei muito em habilidades, assim, coordenação motora e facilidade com esportes. E daí, eu tinha uma vizinha num prédio com 5, eu tinha 5 anos ou 6 anos, eu tinha uma vizinha que fazia balé numa escola perto da onde eu morava, aqui em Curitiba mesmo. E ela falou pra mim e eu falei pra minha mãe que queria fazer balé. E minha mãe disse que a primeira sensação dela foi assim: "Meu Deus, o que que eu vou colocar a Giovana que não para quieta num balé clássico? Tem Não isso, vai dar né? certo". Diz que ela foi assim, tipo, me levou, porque como eu falei, minha mãe sempre me apoiou, me levou, mas meio assim, né, tipo, vou ficar só olhando, esperando, né. E aí, olha só que engraçado, graças a com certeza a professora minha professora da época, que é a Lu Fumagalli, aí de Curitiba, uma professora maravilhosa, minha mãe falou que ela foi muito inteligente, foi a aula que eu mais fiquei, prestei atenção e me empolguei, assim. Justamente pelos desafios de ficar parada, né, seguir a rotina do balé, que o balé tem uma rotina Exigente, né? exigente, uma rotina corporal, uma postura diferente do que eu estava acostumada, a música, então eu tinha que ficar em silêncio para ouvir a música, para fazer os passos na música. Então ao mesmo tempo a professora foi muito esperta em ver que eu era hiperativa e disse que ela me deu funções, assim, de Hum. sair na frente numa fila, etcétera, porque ela percebeu que eu queria fazer aquilo. Uhum. E saí de lá, tipo assim, eu quero fazer balé. E minha mãe falou que não acreditava, porque de tantas coisas que ela me colocou, nenhuma eu fiquei, nenhuma eu me apaixonei tanto assim, e criança tem essa coisa, tem fases, né. Tem fases, exato. E minha mãe falou: "Nossa, daí você saiu de lá, tipo, eu vou fazer balé", e de 6 anos de idade eu fiz balé até os 23 anos eu fiz aula, assim, diretão. Então foi uma história Que completamente, legal. né, inesperada, assim. Sim. E hoje eu atribuo o balé a muitas coisas que eu faço hoje. Essa disciplina É do isso que eu ia te balé. perguntar, o que que você aprendeu, assim, o que que você traz pra tua vida hoje do balé? É tudo, eu acho. A disciplina do balé, isso que você falou de ter que se arrumar, o balé tem que ter uma roupa específica, tem que ter um cabelo específico. Não dá pra estar com muito colar e muitas coisas, porque tem giro, tem e tal, pode atrapalhar. O negócio de você entender que é uma turma, o balé, né? Inicialmente, você não tem nada muito é, só você, né? Tem turma, as coreografias são em turma, então você tem que aprender que você tem que dançar olhando para os outros, você tem que estar em conjunto, né? Então, Tem uma certa reverência também, eu vejo, assim, com o próprio tem, porque o público. balé tem isso também da gente respeitar os professores, os mais velhos, né? Uhum. Não só os professores, mas às vezes na época tinha músico, né? O que tocava, teve uma época que a gente teve aula com um músico tocando piano ao vivo. Então, tudo Que é lindo demais, né? a gente falava aqui no Brasil os agradecimentos, né? Então, no final da aula, a gente tinha uma dancinha que era uma dancinha
em forma de agradecimento. Então, daí fazíamos as referências e tudo Que mais. legal. E acho que isso só isso já tem várias mensagens para uma criança, Uhum. né? A disciplina, esse respeito com os professores e tudo mais. Então, eu acho que. E daí a coordenação motora, né? Que a coordenação motora do balé é fina, assim, é difícil, né? Muitas partes do corpo são completamente Sim. diferentes do que a gente está acostumado no nosso dia a dia, o andar e tudo mais. A gente anda de forma diferente, a gente, né, postura de forma diferente, respiração de forma diferente. Então, eu diria que mais difícil do que alguns e não, então, mas ao mesmo tempo eu acabei pegando essas habilidades de várias formas, né? Então, o mais difícil, de uma forma, eu aprendi. Então, para fazer outros esportes depois ou outras danças, foi muito mais fácil para mim. Sim, Então, eu eu acho sempre que. acreditei nisso. Exato. Então não era uma impressão minha, eu sempre acreditei que quem faz balé, Tem mais facilidade. em todas as outras Dança. estilos de dança. E não só dança, a arte, a música, né? Porque a gente trabalha com Muita musicalidade coisa, totalmente, né? Música clássica, que às vezes é mais difícil até de ouvir, de pessoas entenderem. Então, a música clássica é muito legal de ser trabalhada. Então, eu acho que tudo, assim. Então, eu, logicamente, acabei indo para as outras danças também, como você falou aí no começo, né? nos stories, né, Nos que eu vou puxar stories. aqui já. Acabei evoluindo muito mais rápido que pessoas que não tinham a dança, né? Sim. Não que as pessoas não possam chegar igual, né? Mas o balé É. traz uma grande parte da minha vida, assim, Sim, é lindo, bastante. né? E é o que você fala, assim, de fato, quem faz balé tem uma disciplina diferenciada. E como falar, a pessoa foi pro exército e tal, e volta disciplinada. Eu acho que o balé traz muito disso, assim, Isso, de certa forma é parecido, né? né? Não que seja uma coisa ruim o exército em Sim. si, mas é parecido, com certeza. Nesse quesito, é uma coisa que contribui muito, né, para a Sim, disciplina das sim, com pessoas. certeza. Que legal. E a gente falou como esse mundo é pequeno, né? Você estava falando que estudou com o Gui, Estudei com Guito Pique. que era professor de balé, coordenador, acho que da área de Lá danças, lá da. em Tibagi. Exato, Se tiver alguém exato. aí de Tibagi, deve lembrar. Eu Exatamente. cheguei a conhecer, sim. Fiz Então. parceria com ele nas maquiagens, quando eu ainda Que fazia legal! Nossa, gestão. esse mundo é É, realmente pequeno, né? O Paraná é pequeno, não é possível. muito. Mas O vi ele Gui dançar o muitas Gui vezes. ele entrou na nossa turma no balé, acho que ele tinha uns 14, talvez, não lembro exatamente, ele é um pouquinho mais velho que eu. E foi uma sensação, né, porque é difícil ter meninos no balé, o que é uma pena, né? Ainda temos essa questão do preconceito e tudo mais. E ele entrou na turma, ele já era muito dedicado e como tinha poucos meninos, chamou a atenção da professora, chamou a atenção das alunas, e claro que dá para criar daí novas danças, novos espetáculos com meninos. E ele sempre muito dedicado, muito maravilhoso e dança pra caramba, né? Sou apaixonada por ele, sou suspeita pra falar. Criou uma família linda, incrível também, e começaram a Sim. fazer um trabalho, foram embora de Curitiba na época, eles moravam aqui, Eles né? foram daqui pra lá, então, direto pra Na Tibagi. verdade, a família do marido dele, o Beto, é de lá, se não me engano, de Ponta Grossa. Então eles já tinham família lá, mas Ah, aí vieram entendi. pra cá pra trabalhar, a família veio e tal, e eles vieram também, e agora acabaram voltando. E ele segue, tem uma escola, os dois trabalham juntos, e acho que o Beto tá trabalhando na prefeitura lá, se não me engano, Sim. pra parte de cultura, Em Ponta Grossa, em agora. Ponta Grossa. Ah, entendi. É porque eu Exato. lembro que ele deu uma revolucionada, assim, no setor de cultura, de artes Sim, lá em porque, Tibagi. na verdade, não só lá o Brasil, né, Cláudio, tem pouca cultura pra Sim, arte, né? sim, Que é sim. isso que a gente acaba sempre desistindo, né, um pouco da arte no Brasil, porque não tem incentivo, né? Dá uma Dá uma desestimulada. E desestimulada. poucos, assim, que levam aquilo no peito, como o Gui, Persistem como como eles, exato, que, exato. meu Deus, estão Com o fazendo setor público, né, especificamente. exatamente. Então, por isso que eu falo, eles têm um trabalho incrível, porque estão super conhecidos agora, seguem trabalhando pra caramba lá, e eu Que tenho certeza que legal, fazendo muitas coisas boas pra cultura no geral. E vivem disso. que E legal. isso já é muito admirável. Pra mim é muito Sim. admirável. Eu sou uma que não consegui viver disso, Dá, viver disso, sim, né? sim. Então, acho incrível, assim. No Brasil, a gente é batalhador, né? Então, quem consegue, assim, essas áreas específicas, eu admiro ainda mais. Sim. E tem um outro ponto também que a gente falou que a gente sempre fala sobre alguns preconceitos que a mulher tem em ambientes que são predominantemente masculinos. E tem o contrário, né? Eu acho também os homens que conseguem se destacar também são muito guerreiros, porque eu não sei se ainda há tanto, assim, não faço, não, acho que não me relacionam o suficiente para perceber com o pessoal dessa área, enfim, mas pelo menos até onde eu me lembro, assim, havia um preconceito absurdo, assim, até o meu filho, por exemplo, mas você vai colocar ele para fazer balé quando abrem lá as inscrições no colégio e tudo mais. Uhum. Então existia esse preconceito. Então é muito admirável quando a gente fala de uma mulher, vem esses preconceitos e tal, chega lá na frente, mas um homem também que pega um ambiente Com certeza, predominantemente feminino, né, com e certeza. consegue se destacar. E com certeza as batalhas dele
deles, né, são iguais ou até maiores, Ou até né. maiores, eu acho. Porque, É, porque daí a dança é algo só para meninas, ou o balé é algo, mas por quê? Por quê? Porque é delicado? Mas os homens não podem ser delicados? Aí entra também no assunto que a gente conversou sobre mim, né, por que ser forte? Mas eu não posso ser forte e ser delicado? exato, Os exato. homens são a mesma coisa, né, É. então claro que tem essa coisa do macho, né, o macho tem que ser o machão e tal, mas por quê? Do Tem que ser assim? estereótipo, é. E por que que não pode ser Mas macho e pode exclui a outra, dançar? é, Por que exato. não? Tenho vários conhecidos, E é lindo, né, tenho é vários lindo. conhecidos que fazem um trabalho incrível, homens homossexuais ou não, que fazem trabalhos incríveis, dançam maravilhosamente bem, e não significa que são isso ou é aquilo, né, o tal dos estereótipos. Então, é uma pena, Uhum. né, que ainda exista, Que mas eu acho ainda que é um existe. trabalho longo. Infelizmente, não acho Ainda que tá vai longe, né. eu acho que É, ainda tá longe da gente, tanto para um lado quanto para o outro, né, mesmo para mulher quanto para homem, é um trabalho ainda que vai demorar um sim. pouquinho, mas eu sigo quando eu tenho oportunidade ou converso com pessoas assim como você, que a gente possa falar sobre isso, eu falo, Com né. certeza. Eu acho Que que eu acho que tem que parte muito falar. da gente isso, né, Exato, né, a gente de tem que fazer a nossa parte, mesmo que a exato. gente não acredite que a gente vai mudar o mundo, mas a gente deixa a sementinha, né. Às vezes o nosso círculo a gente muda, Exatamente. né, até então assim, realmente a partir do momento que eu entendi que eu fazia parte de um sistema, opressor, vamos dizer assim, Uhum. para algumas pessoas, eu decidi não agir como tal. Quando você faz inconsciente, que tem muitas pessoas que fazem inconsciente, às vezes são preconceituosas sem perceber que fazem parte de uma estrutura que deixou a pessoa assim. Uhum. Mas quando você percebe que você está sendo, você escolhe permanecer igual ou mudar. E eu, por muitas vezes, passei a ser a chata do rolê, assim, dos meus Mas amigos, faz parte, de né. não permitir, de falar: "Não, eu não vou fazer piada de loira. Não, eu não vou fazer piada do cara que dança. Não vou concordar com essa tua brincadeira, com esse teu meme". E eu falo assim até hoje, quem me conhece sabe, eu falo: "Não, pesado demais, não concordo". E aí, acho que é isso, a gente vai mudando as pessoas ao nosso redor. Se todo mundo fizesse isso, não tinha tanto É. preconceito como ainda há, né. Uhum. E assim, aí eu vendo lá, né, no teu currículo, você foi campeã brasileira de forró. Como é que foi isso? Eu fui vice-campeã, então, Vice-campeã, eu tá. fui, como eu falei, né, entrei na dança de salão depois de um tempo de balé, acabei indo pra dança de salão por vontade de conhecer outros estilos, e evolui muito rápido, né, justamente pelo balé ter me trazido uma bagagem enorme, e eu tinha um diferencial, porque mesmo dentro do balé tem gente que tem diferenciais, né, ou o diferencial de ser mais uma abertura melhor, ou uma, sei lá, um corpo mais magro, que no balé também tem isso, que é o corpo do balé. Eu tinha um diferencial de ter muita, a gente chama de carão em apresentação. Eu sempre fui muito expressiva para dançar. Sim, Eu não entendi. tinha muita abertura, eu não tinha o corpo totalmente voltado para o balé, mas eu me destacava na expressão. Então as pessoas falavam isso, que eu chamava atenção em shows, pela expressão. E fui pra dança de salão, e a dança de salão acaba que tem diferente tipo de shows, tem mais show, porque o balé tem aquela coisa do palco, né, porque para o balé precisa ter uma roupa específica, uma sapatilha específica, um cabelo específico, não dá pra A dançar em qualquer lugar. maquiagem, por causa do Exato. palco, né. Exatamente. E a dança de salão, de algumas formas, é um pouco mais comum para outros tipos de público. Porque tem Uhum. casais que querem dançar, tem o casal que quer dançar no casamento e quer aprender o salão, tem casal de idoso que nunca dançou junto e quer aprender um passinho, Sim. tem meninos. Eu cheguei a dar aula para adolescentes que queriam começar a conquistar meninas e Paquerar queriam. Exato. Eu não sei nem nas fazer o 2 e festinhas. 2. Exatamente. Então Sim, que tinha legal. mais, tinha outros públicos, então tinha mais shows, mais apresentações para fazer, e eu logo me destaquei justamente pela expressão, por ser sempre muito caruda nos shows. E logo entrei numa escola muito legal também, fiz amizades incríveis também, homens, mulheres, todos os tipos de perfis, que também, faz parte do que eu sou hoje, do que eu acredito, assim como você, né. Uhum. Tem tanta gente de alma linda por aí que é Sim, diferente de mim, graças a Deus, né. sim. E comecei a dançar num campeonato de forró, me destaquei, não sei porque eu gostava mais do ritmo, acabei fazendo amizades mais próximas ainda no forró também, que era o menino que dançava comigo, o John, muito querido. E fui chamada para um campeonato, a gente juntou um pessoal e o campeonato foi Aqui em crescendo. Curitiba? Não, foi em Santa Catarina esse campeonato. Uhum. E fomos para esse show, fomos para esse campeonato final, que era, teve vários outros pequenininhos, e fiquei em segundo lugar. Em primeiro lugar ficou um menino que hoje é um grande amigo meu também, Rodrigo.
que outro ser humano de alma, assim, maravilhosa, que dança muito. E daí ficou muito marcado na gente. A gente ficou mais amigos depois desse show, depois desse campeonato, porque quando a gente viu que seríamos os 2 últimos, eu já estava chorando. E ele fala pra mim até hoje: "Por que você estava chorando?" Eu falei: "Eu já estava chorando de feliz, porque eu não queria só ganhar". Tipo, a gente estava em clima legal, cheio de pessoas Sim. torcendo um pelo outro. Ninguém estava ali, tipo, discutindo. Pelo menos as pessoas que Você estavam ali. começa a torcer e ficar feliz por quem tá indo junto com você, Exato. E eu né? jamais imaginei que eu ia ganhar um campeonato. Na verdade, a gente tem essa coisa de mulher também de ter autoestima um pouco pra baixo, né? Então eu não Uhum, imaginava que eu seria capaz de ganhar nada, né? uhum. Então, quando eu fiquei em segundo, já no nível avançado, porque a dança tem níveis, né? Daí tinha o nível amador, tinha o nível avançado, e eu já tava no No nível avançado. avançado. Quando eu já fui anunciada em segundo, que saiu os 9 lá, saiu até o terceiro, eu comecei a chorar. Porque eu já estava feliz. E o Rodrigo fala pra Sim, mim até hoje, aquela hora que eu vi você chorando, sem nem saber se você ia ser primeiro ou segundo, só nós 4 ali, a gente se abraçou os 4, que eram casais, né? sim, E a gente fez amizade. Imagina, eu sou muito amiga hoje desse menino que ganhou de mim nesse campeonato. sim. Nossa, eu tenho várias Que lembranças ano que foi boas. isso? Putz, ó, aí você me pegou, 2014 ou 15, acho. Não tenho certeza, mas por aí, Sim. já faz uns 5, 7 anos aí. E em que momento que você sai hoje você faz parte da dança? Não, hoje Não, não, daí depois desse campeonato, eu não lembro exatamente, quanto tempo, mas eu tive uma outra apresentação que tem no YouTube até guardado, que tenho agonia de ver, que eu machuquei meu pé no meio do show, machuquei meu pé e ai, o vídeo tá no YouTube. Legal. E machuquei meu pé feio, assim, rompi uns ligamentos e fiquei até não conseguia mexer o pé. E daí dali eu parei, acabei dando uma hum, desmotivada, fiquei um tempão pra me recuperar e tal, e fui buscar outras coisas na minha vida. Mas foi entendi. isso, assim, mas eu guardo a dança, as danças no geral na minha vida, assim, com muito carinho, e os amigos que eu fiz, as pessoas que eu conheci, nossa, se eu fosse falar É, não eu não tenho a caberia. impressão, assim, que a dança, a música, você vê, eu não sei, mas as pessoas que fazem ou que são profissionais sempre estão de alma muito aberta, muito limpa, elas se entregam, são intensas. Eu acho que a arte faz com que você coloque pra fora quem você realmente é, não é? Acho que ajuda, né. Acho que Ajuda com muito. certeza ajuda, porque eu acho que é uma conexão, assim, né. Porque pra você que é difícil, né, você que trabalha com públicos, imagina, você coloca uma pessoa que não tá acostumada com público, bota na frente de uma pessoa e fala, sei lá: "Se mexe aí". Aham. Te bota uma música. A Tem gente que pessoa não consegue, não consegue. fica assim, porque é um negócio, né, o teu corpo, você tá se mexendo, tá se expondo de certa forma. Sim. E a Então gente tem muito dessa criação do não se expor, do exato, né? exato, né, e hoje em dia tem esse conflito até, né, dos Exato. Instagram da vida e tal. Então, eu acho que quem já vem disso, né, de natureza ou conseguiu de cedo, né, tem essa coisa e Sim. é difícil de te explicar, assim, que só quem vive. E eu sou uma, assim, sou movida à música. Eu tô feliz, ou tô nervosa lá pro campeonato agora, eu ponho uma música. É tudo a música pra inspirar. Porque ou pra me Isso. relaxar, que daí eu fico pensando na dancinha que eu sei e tal, eu vivo na Sim. batida, assim, Sim, que então legal. Eu gosto muito disso também, a dança é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Como eu falei aqui, né, ao contrário do fiasco, cantando, Eu fiz aula de canto também, acredito. que eu pensei olha só, sim, eu tenho vídeos lá que a minha mãe guarda eu cantando, fazendo solo e tal, mas eu não sei, em algum momento isso desconectou na minha vida. Mas a dança eu sempre gostei, sempre fiz desde a adolescência. Eu morava no interior, então não tinha muita coisa, eu lembro que Sim, eu falava que se eu tivesse oportunidade teria feito de fato uma faculdade de dança, mas aí, aos poucos, vai criando aquele mindset de com o que que eu vou trabalhar? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que isso então, e você deixa um pouco esse teu lado lúdico, que é muito exatamente, errado, porque tudo que você fizer bem feito, você pode sim ganhar exatamente. Você sabe dinheiro que eu e comecei a faculdade de dança. você chegou a Eu começar. comecei aqui no Curitiba, na FAP, que é uma faculdade incrível, os professores eram Sim, já ouvi incríveis. falar. É, mas eu não consegui terminar porque, assim, eu já tinha uma faculdade, porque na época que você tá terminando o ensino médio, aquela coisa de decidir logo a faculdade, decidi meio sem pensar. Dança não dá dinheiro, né, aquela Uhum. coisa, fiz outra faculdade, sou formada em Relações Internacionais. Nossa, não tem nada a ver. Meu currículo, assim, várias áreas diferentes, engraçado. Multidisciplinar. Multidisciplinar, exato. Aí depois, já que eu já era mãe, e sempre, né, acabei trabalhando com a arte, eu dei aula muitos anos, que é outra história de balé, de dança, salão, tudo. Falei: "Vou fazer uma faculdade nessa área corporal, que eu quero ter um diploma ou uma coisa que eu possa, tipo assim: 'Ah, você é professora de dança?' 'Sou professora de dança, mas olha aqui, ó'".
eu tenho isso, né? Uhum. Não, é só uma bagagem que você traz junto, não que Uhum. necessariamente Não as faz pessoas total usam. diferença. Exatamente. Mas ainda. A gente ainda tem muito disso. Brasil, né? É, Exatamente. Ah, Brasil, então tá, eu exato. tenho um diploma, beleza. Nem É, sempre as pessoas usam, mas enfim. exato. Comecei a faculdade de artes, de dança mesmo, fiz audição, que também é uma coisa, você tem que fazer uma audição, você tem que dançar sozinha para as pessoas, para professores maravilhosos que tem aqui no estado, e passei e tudo mais. Só que daí, assim, eu já era mãe, eu já estava tentando trabalhar, né, para fazer o sustento, tudo, e a faculdade da FAP tinha muitas greves. Então Uhum. parava, voltava, e daí saía da minha rotina, e meu filho era pequeno na Sim, isso época. pesa. Aí eu falei: "Cara, não vai dar pra eu esperar terminar, eu preciso continuar, eu precisava aumentar minhas aulas, dar mais aulas, trabalhar mais", e acabei optando por sair. Tenho muitos amigos que se formaram lá e tudo mais, são professores maravilhosos, porque é uma faculdade muito boa. Muito Os boa, né? professores eram sensacionais, assim, mas não consegui terminar e acabei caindo na educação física, aí é outra, né, fiz outra faculdade, fui pra educação física. Sim, antes da gente passar para educação física, que daí vem outros Outra papos parte do paralelos. currículo. Vem aqui. Eu queria te perguntar, falando um pouquinho da dança, hoje você sai, quando você sai, vai pra balada, alguma coisa, você vai pra essas danças? Você não vai pra umas coisas de forró, assim, umas baladas de Agora forró? não, agora eu tô Você já, meio. tipo, como hobby, não como profissional, Agora né? não, agora eu tô tipo assim, eu optei por cuidar mais dessa área da educação física. Tá. Gosto, tô apaixonada, não me arrependo e decidi, porque é aquela coisa, energia, né, Cláudia? Então resolvi Uhum. focar, porque eu estava Exato. sempre meio dividida, né? Ai, trabalhando com personal, trabalhando na dança e a dança de sair, o hobby, né, de sair. Que também faz parte. Tenho amigas até hoje que fazem isso. Ah, vou sair dar uma dançadinha lá só Aham, pra. aham. Que acho legal também. Mas agora não faço isso porque não tenho tempo mesmo. Não tenho Entendi. tempo no sentido de eu não. O meu hobby agora é estar com meu filho, estar com meu marido, Sim. treinar, porque eu também E o tenho. Rafa dança alguma coisa, por O curiosidade? Rafa quer dançar, o Rafa briga comigo porque eu não tenho tempo de ensinar ele a dançar, Sério? coitado. Ah, Mas não tem costume de dançar, né? Não, sim. mas porque nunca usou essa parte, né? Aquela coisa, Sim. quem nunca usou a parte da dança tem É. dificuldade, né? Mas ele briga comigo. Se ele estiver ouvindo, eu já sei que eu vou ouvir depois, porque ele queria que eu ensinasse ele a dançar e eu não ensino. Mas é porque eu realmente quis focar minha energia na educação Sim. física, então abrir mão um pouquinho. Mas a paixão da dança, assim, É que a dança, eu acho, não sei, né, me corrija se eu estiver errado, pra você, ela não vem como: "Ah, não, vou ali dançar". não. Não, vem uma coisa muito mais É, forte, mais exato. Mas assim, né. eu uso isso pra tudo, né. Às vezes eu tô em casa, eu ponho música, eu fico ouvindo. Ontem mesmo a gente foi jantar em casa, eu e ele botou Beyoncé pra mim lá, e eu já estava cantando as musiquinhas e tal, felizona. Então eu uso a dança de outras formas. As amigas que eu tenho da dança, que inclusive hoje vou encontrá-las, que são amigas da vida, assim. Então eu uso a dança de outras formas, né. Sim, Em aulas de aula de personal, eu ponho música, e pessoa que gosta de sim, ouvir certo tipo de música, eu tô junto, eu canto junto, eu divirto, a gente faz dancinha. Que eu sou bem sim, descolada, assim, bem sim. maluquinha, é engraçado. Como diz o Rafa, você é um pouco Um maloqueira. pouco maloqueira. Um pouco não, acho Bom, que vocês já muito. viram que eu vou passar vergonha hoje, que vai ter dancinha no final do podcast, né, imagine se não ia ter dancinha com Não, uma mas eu tô bailarina. por fora, gente, tô por Mas não, não, fora. não, 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 eu vou ser humilhada hoje, né, mas tudo bem, faz parte, cada um com seu talento, né, É, ué, de tudo bem, tudo bem. A gente treina rapidinho, dá tudo certo. ah, dá, Dá é certo. verdade, No né. final Eu dá certo. nem vou contar que eu fiquei umas 3 semanas treinando pra chegar aqui e Ah, ficar tá igual, bom. não, tô Daí brincando. nem me contou qual que é a dancinha, eu não pratiquei, daí eu vou demorar mais ainda pra praticar a Não. dancinha. Não. Não consigo fazer isso, mas assim, eu já tenho uma noção mais ou menos da dancinha que a gente vai Ah, fazer. então tá. É porque eu prefiro pegar a trend da semana, né, Então, senão mas aí que tá meu problema, eu tô é. por fora. Não, eu também, mas eu vou lá e fuço, faço benchmark no podcast dos outros e Ah, e então e tá. puxo a dancinha, né, vou lá no TikTok, faço eu tenho um TikTok pra isso, pra ver o que tá rolando no momento, né. Gente, é engraçado, porque essas dancinhas do momento fazem sucesso, né? Caramba, eu estava falando que as músicas que estão no topo hoje são todas que têm uma dancinha bem definida lá no Exatamente. TikTok, você já Não, percebeu? esses dias, eu não sei se você viu no meu stories, eu chamei um aluno de 1,90 m, Luiz, se você estiver assistindo, Uhum. você marque aí, porque falei: "Luiz, ele tá sempre fazendo umas dancinhas, assim", eu falei: "Caraca, ele dança, olha aí, 1,90 m, tá, jogador de vôlei, baita de um homem". Eu falei: "Você vai me ensinar essas dancinhas aí do momento, a gente vai gravar um dia". Ele estava fazendo as dancinhas de Ele agora. tocava musiquinha na Ele aula, assim, e ele sabia. sabia as dancinhas, e eu Aham. nada, nenhuma, né. Hã. Falei: "Um dia você vai me ensinar essa dancinha". Um dia parei, peguei um tripé, falei: "Você pode me ensinar a dancinha, nós vamos gravar". Mas você pensa, fez maior sucesso do que o meu Instagram no último ano. Porque era Nossa, eu com de um cer 1,50 m com o Luiz de 1,90 m, e o Luiz arrasou, dançou melhor que eu, porque eu decorei na aham. hora, ele já sabia a dancinha.
Eu falei pra ele, Luiz, nós vamos fazer sucesso, eu vou divulgar você mais vezes pela dancinha do momento. Exatamente. Não, e assim, e tem várias questões que puxam, porque quando você pega a dancinha do momento, ele automaticamente ele tá sendo mais procurado ali Pois nas é, redes. Então, de forma geral, assim, engaja porque as pessoas gostam de te ver dançando, engaja pois porque elas vão é. puxar aquela dancinha e vão ver você Acho dançando. que vocês É entendem bem melhor isso do que estratégico. eu, né? Porque eu É, ainda não tô ligada nessas coisas de engajar, é. redes sociais e tal, mas vocês que trabalham com isso, vêm, Sim, né? não que eu queira simplesmente mostrar o meu talento Não, mas artístico, tudo bem, vem junto, ué. mas Já que gera um estamos lá, né? engajamento. Aquela coisa, já que estamos lá, vamos, mostra Já tudo. vai, Ué. então é isso aí. Então. Que legal. E aí, bom, depois que você lesionou, você ainda não fazia faculdade de educação física. Não. Eu comecei daí um pouquinho depois. Então agora vamos falar dessa parte que a gente já vai entrando Parte 2 parte 2 aí, próximo capítulo. barra troca. Educação física, como que ela entrou na sua vida? Então, na verdade, foi isso. A dança, né? Sempre trabalhando com pessoas. Daí comecei a trabalhar. Minha primeira turma foi crianças de 2 anos. Pensa esse desafio. Que legal. Em escolinhas, porque a escola que eu dancei, me formei e terminei, né, meus estudos na dança, fazia parcerias com pré-escolas para colocar o extracurricular de balé. E a primeira pessoa que me chamou, se chama Savana, uma amiga minha também, muito querida, que trabalha com dança até hoje, maravilhosa. Ela me ofereceu para minha primeira turma. E era uma turminha de 3 anos, assim. E comecei a trabalhar com pessoas, né? Independente da idade, pessoas, que daí entram vários nichos legais aí pra te contar, tanto as pequenas quanto as adultas que dançam balé mais tarde, que é Sim, um é muito público diferente. muito legal de É. trabalhar. Eu adorava. E falei, eu preciso ter uma formação, não só por ter daí o diploma, mas para aprender um pouco mais anatomia, né? Conhecer um pouco Sim, mais o que que eu posso usar melhor, a parte cognitiva das crianças, né? Tudo para isso, porque agregar, né? para agregar, Uhum, exatamente. Tudo bem, eu sei dançar balé, eu sabia dar aula de balé, mas o que mais eu posso agregar uhum. nas crianças, né? E até como professora, né? Ter conteúdo para poder usar. E tentei a dança, a faculdade de dança, não deu certo por causa disso, a correria e tudo mais. E falei, então eu vou para educação física, né? Por mais que não seja a parte academia ou afins, ou o que seja, eu vou aprender a parte técnica, vou aprender a trabalhar com pessoas, vou aprender anatomia, vou aprender fisiologia, vou aprender. São coisas Com certeza, e importantes. fazia todo sentido, né, para tua área e Exato. teu E na época universo. que fiz vestibular, eu até tinha feito educação física, justamente por eu ser meio sempre esportista, né? Eu tinha feito, mas não passei na época na federal e acabei fazendo outro curso. Mas aí foi isso. Falei, então vou tentar educação física agora. Quero fazer e me apaixonei, né? Lógico. Comecei a fazer musculação pela lesão. Nunca tinha feito musculação, não gostava. Ah, Porque era só dança mesmo, só não tinha esse negócio de dança. academia, peso, na época não. Imagina, eu linda dançando lá, maluca, ficar assim, paradinha, assim, ó. Não Demorei, era menina, tua cara. demorei. Não era minha cara, não, não, não. Sim. Demorei pra aceitar. Mas aí um outro grande amigo, gosto de falar das pessoas porque marcaram minha vida, né? Sim. O fisioterapeuta Hélio, que cuidou do meu tornozelo, que era casado com uma amiga minha do balé, falou assim: você é muito fraca. Assim, você dançou balé a vida inteira, mas você é fraca, você tem a perna mole. Caramba. Assim, não assim, Sim, jeito dele de amigo, assim, né? Não sim, que ele estava me sim, criticando, mas lógico. falou: Giovana, quando que você vai fazer uma força aí, ficar com a perna forte, porque você tá agora com uma lesão de tornozelo, você vai sempre sentir dor. Precisa, né, Eu pra tinha dor pra sustentar isso. dirigir, eu tinha dor no pé, porque né, o meu pé não fazia assim um tempo. Eu fiquei sem movimento, porque eu Ah, rompi um entendi, ligamento. sim. Então eu tinha dor pra dirigir, eu tinha dor pra várias coisas. Ele falou: você é fraca, vai treinar. Dá sim, vai pra uma musculação, você precisa ficar forte, você tem uma Isso em que estrutura. ano, Gi? 2014. Sim, Que é. foi, então acho que até o forró foi um pouquinho antes, começo de 2014, final de Sim, 2013. entendi. Ele falou: vai treinar, você precisa ficar com a perna forte, porque você já tem uma certa estrutura para dança, você já tem muita mobilidade, eu sou Uhum. muito alongada, né, e tal, graças ao Sim. balé. Você precisa agora de uma estrutura muscular um pouco mais firme, até porque você continua trabalhando com o teu corpo e tudo mais. Fui pra musculação, falei, então tá, então agora eu vou fazer até educação física, porque eu vou continuar trabalhando com pessoas, acho importante. Daí começou a aumentar minhas turmas, né, foco de grupo, gente mais velha. Comecei a dar aula pro balé open, que a gente chama, que é adultas que nunca fizeram balé Ah, que e legal, querem adultas começar a fazer balé.
é um público incrível. Aí tem várias outras Qual histórias que de é isso que eu ia falar, assim, que motivação, assim, que, no meu caso eu tinha tido um certo contato, e todo ano eu assistia os festivais no final do ano, desde que eu parei, eu assistia as amigas, e depois minha irmã, que era mais hum, nova, e depois filha e tal. E aquilo me doía no fundo da alma, porque eu falava: "Meu Deus, era pra eu estar ali, né, por que que eu fui desistir?". E o fato de desistir de alguma coisa pra mim pesa. sim, Então essa nós era a minha mulheres, né. motivação. Hum, É, a gente não tem, né, é. a gente não desiste fácil. E aí, mas para essas mulheres, eu fazia também com outras adultas e algumas, mas a maioria eram que tinham desistido lá atrás ou que não tiveram oportunidade, queriam. Exatamente. Eu vou dizer que a maioria do público que eu peguei foi gente que não teve oportunidade de fazer o balé. Ou que não achava que, ai, o balé é muito isso, o balé tem que ser Uhum. magra, tem essa coisa também, Ah, né? entendi. Que o balé tem um corpo certo, tem um pé certo, tem a abertura certa, então eu não Se eu não tinha. me encaixo, eu não Ou alguém posso. achava que eu É, não tinha e não fui pro balé. A maioria entendi. do público que eu peguei, de mulheres adultas, foi esse. E, claro, foi as melhores experiências, as melhores realizações como profissional foi trabalhando com as adultas. Que legal. Por vários motivos, né, de fazê-las conquistar o balé, o tal do Sim. balé, né. E é um pouco emocionante, mexe um pouco com a nossa infância, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho uma que virou minha amiga, que se realizou, porque a primeira vez que ela dançou no palco foi no mesmo show que a filha estava dançando. É igual eu, olha, é muito louco Exato. isso. Outra que se sentia mal com o corpo e não queria usar o colã do balé, porque o colã é justo, e daí ela colocou o colã e eu fiz um show, porque a gente tinha uns apresentações de meio de ano também para as adultas se divulgarem, dançarem e tal. Eu fiz um balé com tango para elas e falei: "Ó, vocês são Uau. lindas, vocês vão usar uma flor no cabelo e eu quero que vocês façam um carão, porque não importa quem tá olhando o corpo que tem ou não, vocês vão dançar". Fiz uma turma, eu tenho uma foto, assim, de umas 20 meninas de preto com uma flor 20 meninas, Que 20 mulheres, lindo. né, de preto com uma florzona, assim, com umas caras, assim, e elas se realizaram. E teve uma que chorou e falou que foi o sonho da vida dela estar num palco e Sim. tal. Então, foi pra mim, foram as A minha melhores. turma foi isso, todas, assim, ficaram emocionadas. Dentre Exatamente. nós, acho que 2, eu e mais uma, estávamos com a filha dançando também. Exato. E é um negócio muito louco, não sei explicar, mas foi bem emocionante também pra nós, assim. Acho que por N motivos, né, pela autoestima da mulher, É, por estar num palco com olhares e estar feliz, porque a gente sim, tem às vezes essa dificuldade de ter gente olhando, porque vão julgar meu do corpo, porque vão julgar minha julgamento, barriga, é. porque vão julgar isso, vão julgar aquilo. E elas, ao longo de um processo, assim, eu como professora conversando e animando, porque eu sou animada, assim, então eu tô sempre animando, 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 Sim. animando. Não, então tá, umas demoraram pra aceitar, daí umas: "Não, eu vou ensaiar, mas daí se eu não quiser eu não apresento". "Tudo bem? Tudo Aham. bem, você tem que é um trabalho, assim, tudo bem". E no fim eu consegui todas e foi isso, E tipo exige, né, porque assim, diferente de você que vem, de uma construção desde a infância, do corpo, da difícil. mobilidade, quando você Decorar a volta, meu coreografia, Deus, dançar todas as na hora posições. certa. Eu Aham. fiz eu fiz muitas coisas de sair e entrar pra elas usarem mesmo, pensar, assim, Uhum. pra elas se sentirem realizada também de ter feito um trabalho difícil, não só ir lá e dancei. Uhum. Né. Não, eu estudei a coreografia, foi difícil, eu saí, entrei na hora certa, eu estava posicionada do lado da minha amiga certa, entrei então assim, e Sim. várias cada uma tinha sua dificuldade, tinha uma que tinha dificuldade com a música, tinha uma que tinha dificuldade com o corpo, tinha uma que tinha dificuldade com alongamento, tinha uma que tinha dificuldade com passo, e todas foram, cada uma no seu Foram. nívelzinho, Que conseguiram. legal. Foi eu acho que em 2019 ou 18, não me lembro, elas devem estar me ouvindo aí, que muitas viraram minhas amigas também, óbvio, Olha, né, que e legal. elas Sim, sabe com fica, né. certeza marcou. Daí a fase também de colocar sapatilha de ponta, Nossa, que isso é muito nossa, lindo. no balé clássico, meu Deus, colocar sapatilha de É, ponta é a realização, né. é. E fiz com elas um tempinho também o trabalho de sapatilha de pontas Eu e não tal cheguei todinho. a eu não eu o próximo passo seria a gente começar a trabalhar a sapatilha de ponta, até foi mais ou menos na fase que a minha filha entrou na sapatilha de ponta, só que assim, o foco pra mim parecia que já tinha resolvido lá com a Né, sim, apresentação que eu falei, então assim, sem contar, a consequência boa que era o corpo dar uma definida, dar uma é muito bacana assim, sim, dar uma evoluída fisicamente em vários sentidos. Mas não era só isso, e aí quando a minha filha desistiu também, porque daí no caso ela teria a minha filha tinha corpo, tinha todas as vantagens, tinha sim, facilidade na mobilidade, sim.
ela não tinha o psicológico, ela não gostava. Comecei a perceber que. Aí eu falei: não, peraí, eu acho que eu tô insistindo numa coisa que era pra ser pra mim, não pra ela. Uhum. Até então ela gostava, então era uma brincadeira. Normal, fase, né? Mas eu confesso que eu chorei quando ela desistiu, assim, que Hum. ela já tava na ponta, que ela dançava. Eu falei, putz, né? Fazer o quê? Não é pra mim, é pra ela, enfim. Mas tem muito disso que você falou. A gente chega numa. Ele mexe muito com aquilo que você poderia ter sido. E hoje eu vejo que a dança, as mulheres procuram muito pole dance, essas danças, eu esqueci o nome, mas que é tipo um fit dance mais sensual, que elas usam um salto, eu não sei o nome disso. Ah, tem Tem vários uns hoje em nomes, dia. né? Uns Tem estilos. estileto, que é o próprio jazz e tal. Tem vários estilos E hoje. tal, que elas, ou às vezes faz ali a música que tá rodando no momento, trabalha muito a autoestima, né? E eu já vi vários depoimentos por conhecer pessoas da área, por ter essa minha amiga que tem escola de balé e de ver realmente a transformação que gera nas mulheres que participaram e meninas ali. É muito lindo. Então, é uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, que é a Sim. dança. Eu sou suspeita, né? Então, eu acho que. Exato. E pra mim, daí, começando a trabalhar com pessoas, e você que também trabalha deve sentir também a mesma coisa, quando a gente vê outras mulheres se sentindo realizadas, porque daí tá, eu tava lá no palco, tudo bem, pra mim foi emocionante, mas eu tava em mais um palco, né? Eu dancei pra Exato. caramba em palcos, então, claro, eu tenho momentos que eu guardo, mas eu tive que dançar junto até pra elas se sentirem confortáveis, porque eu falei, ó, eu vou estar com vocês, se vocês Ah, precisarem você copiar, participou. participei. Se vocês precisarem copiar, eu tô ali, eu olho pra vocês, eu fiz questão até de durante a apresentação olhar no olho de cada uma, assim, em alguns momentos, tipo, eu tô com você, sabe? Uhum. Mas pra elas foi incrível. Então, o que eu mais guardo desse momento foi a realização delas, não a Sim. minha. E do E quanto eu, você estava e fazendo eu ter parte conseguido. daquilo, né? Exato, exato. E eu ter conseguido fazer mulheres com vários dos seus probleminhas se sentirem bem naquele momento, se Uhum. sentirem lindas naquele momento. E assim, se você vê a foto, tem todos os tipos de mulheres. Eu tinha vários tipos. A magra, a gordinha, a anã, a alta, a baixa, a loira, morena. Era um Uhum. público lindo, assim, porque tinha vários. Sim, bem diverso. Exato. E todas saíram realizadas. E Sim. era isso que eu queria. Assim, eu E esse queria. negócio do olhar que você falou, opa, nossa, eu tô empolgada aqui, tô até batendo na mesa. Não, hoje tô tão empolgada que eu esqueci de botar um brinco. Hoje eu saí assim tão animada Eu não vou com nem o falar nada, negócio. porque eu, como uma boa maloqueira que sou, como diz meu marido, mal o brinco eu uso. Agora até botei um brinco hoje pra vir aqui, porque você é Ah, é. especial, Ah, né? Até vim de e eu, uniforme, porque não deu, vim direto do trabalho. não, eu botei, eu saí com, falei, eu coloco o brinco depois. Eu coloquei no banco do carro. Na hora que eu cheguei aqui, o brinco já tinha ido pra outro lugar, que sei lá onde, Tudo mas bem, enfim. tudo bem. Normal da vida corrida. Sim, sempre, né? Se não for assim, também não é de outro jeito, né? Exato. E eu ia te falar exatamente, esse negócio do olhar é muito forte. Eu tava pensando aqui, você falou, eu olhei pra elas, a segurança que você traz. Ali você mexe com várias questões, né? Que Uhum. a mulher, poderia ser homem, mas enfim, a gente tá falando especificamente agora das mulheres, Sim. tem. E aí foi o que eu vi lá no seu currículo, quando você se descobriu ali uma incentivadora de pessoas, quanto professora, e daí veio como personal trainer, vem toda essa Sim. história, assim. Sim. Agora, queria saber essa conexão, quando que veio a educação física quanto profissional da área Uhum. de desenvolver pessoas, ser personal trainer, ser treinadora, né? Sim. Como é que foi isso na sua vida? Então, a princípio eu entrei na educação física pensando na dança, tá? Sendo bem sincera, Ah, já era, entendi, eu eu lembro que não você entrei falou na ali. educação física pensando em ser personal, ou treinadora, ou forte, ou não. Eu entrei na educação física pensando em aprimorar a minha área como professora de dança, porque era no que eu já trabalhava, né? Sim. Eu dei muitos anos aula de balé e de dança de salão também, e eu queria, assim como você falou, a gente sempre quer ser melhor, né? Ou pelo menos buscar, tipo, não deixar estar para trás, né? Eu queria fazer a diferença, eu queria ter algo que as crianças lembrassem de mim na época, não só por ser legal, ser uma professora legal. E as adultas, mais ainda, né? Porque Uhum. aí você tá trabalhando também com corpos já desenvolvidos, então já tem suas lesões, ou, né, Exato. históricos da vida, então muitas com problemas. Eu tenho uma história muito linda de uma aluna Liz, que ela tinha um problema de quadril, que ela nasceu com um problema de quadril, então ela tinha dificuldade de abrir a perna, rotações doía, e no balé, justamente para eu começar a estudar o caso dela, né, cada uma eu sabia a história, e eu sempre tentava, de alguma forma, fazer uma aula para todas, mas, aqui você pode mudar Tinha isso uma aqui. individualidade Exato, ali, exato. entendi. E ela tem uma foto que eu tô segurando a perna dela aqui, assim, do lado da orelha Caramba, quase. a E ela perna que ela tinha a perna que ela problema. tinha problema. E o Sim. balé, eu fiz isso usando o balé, não usava ainda musculação, né. Conseguir ajudar aí para ela foi uma conquista, né, assim, incrível, né.
que é Sim, uma outro assunto aí da gente falar da performance, né? O que que é sim, o que performance que para é? cada um, né? Para ela era isso. Sim, Conseguir dançar balé, sim, levantar o quadril dela, que ela tinha dor e não conseguia. E ela sim. conseguiu É sem uma dor. superação, né? Exato. E daí, então, eu entrei na educação física para isso, para melhorar a minha parte técnica, né? Sim. Mesmo não usando a musculação ou o exercício, né? De peso, né? Aí, nesse percurso, conheci Rafael, meu marido. Tive a história. Ele fez uma grande parte na minha vida como Você ainda personal. estava estudando quando você conheceu o Rafa? Sim, eu estava estudando. E o Rafa estava com um projeto de dar aula numa praça, de graça para pessoas, porque ele estava divulgando o CrossFit. Ele Ah, foi na época legal. que ele estava trabalhando com o CrossFit. O Rafa tem várias áreas da vida dele incríveis que ele, como a gente, assim, também ele sempre quis ser melhor para oferecer o melhor. Então ele Uhum. estudou bastante para cada coisa que ele fez. E nessa época ele estava trabalhando com o CrossFit. E eu tinha feito a lesão de tornozelo e meu físio falou da força e tal, e eu ainda meio resistente à academia e os pezinhos, Aham. busquei outras coisas. E não sei como, acho que na internet, no Facebook, eu vi a divulgação dessa aula dele. Eu nem sabia o que era o CrossFit, mas é uma aula que faz força, fortalecimento muscular e Ah, é tal. o que eu preciso, Era fechou. perto da minha casa, ele estava fazendo uma praça que era perto da minha casa, ele nem morava lá, mas eu não sei porque ele escolheu aquela praça, acho que Deus mandou. Era pra ser, Deus né? É, eu mandou, acho é. que Fui pra essa aula, é engraçado, ele tem uma foto minha nesse dia, porque ele tirava foto no final da turma, assim. Fui pra essa aula e gostei da aula e tudo mais, e ouvi, mas a gente, como ele era como professor, e eu como aluna, e eu como professora, sei o tipo de perfil, né, pra gente se portar, né, numa aula. Eu achei ele interessante e tudo mais, mas ele era professor, a gente nem se falou. E depois eu fui mais umas 2 vezes na praça fazer essa aula dele e a gente trocou uns primeiros olhares e tudo mais, mas acabou não vingando. Foi Ah, engraçado, não assim. vingou Não, ali, não mesmo tendo vingou trocado olhares. mesmo, porque ele acabou eu comecei um outro relacionamento na época, ele começou um outro relacionamento na época e foi bom, acho que as coisas vêm na hora certa, né. Sim. E daí acabei indo pra musculação, não lembro como exatamente caí na academia, porque daí não deu certo as outras coisas, caí na academia. E 2 anos depois, eu estava no comecinho quando eu conheci ele, 2 anos depois eu estava no meio, eh, Nossa, comecei a 2 anos 2 depois, anos depois, Cláudia, cara. você acredita? A gente sem se falar, os Sim. 2 tiveram outros relacionamentos e Aham. E tal. tem a sua foto lá naquela Tem aula. minha foto, é engraçado, é engraçado. Eu falo pra ele que a gente era pra ser, né. Sim. Eh, eu procurei daí a academia dele, porque eu falei: "Cara", porque daí eu comecei a evoluir, mesmo na musculação, comecei a me identificar na musculação, justamente por ter facilidade em fazer os exercícios, Sim. a coordenação dos exercícios, aí o meu músculo desenvolveu um pouco mais rápido do que outras pessoas, porque eu já tinha uma certa estrutura muscular do balé, porque o balé a gente faz bastante força, bastante. Então eu tinha uma certa estrutura. Comecei a correr numa equipe da academia e tal, e o pessoal falou: "Gi, você devia fazer levantamento de peso, porque tem uns movimentos muito difíceis que tem no CrossFit, que é o weightlifting, que geralmente as bailarinas se saem super bem, porque tem uma coordenação fina bem difícil e tal". E eu falei: "Ah, eu tenho uma pessoa", na época eu lembrava que ele tinha aberto uma academia, porque ele estava naquele projeto para abrir uma academia. Só que eu não cheguei a ir Uhum. até a academia dele. Mas o nome dele ficou conhecido na área e eu já tinha ouvido: "Ó, aquela academia é muito boa, e personal Rafael faz um trabalho incrível e tal". E eu mandei uma mensagem no Instagram da academia dele, falei: "Ó, eu fiz aula com vocês no tal, 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 na praça e tal, e eu queria treinar crossfit e tal". E aí ele lembrou de mim, começou a conversar, daí a conversa meio que já fluiu um pouco diferente. Tipo assim: "Não, mas eu quero estar aqui pra te receber, pra fazer sua aula experimental e Ah, tal". Deu: "Ah, entendi. entendi". Muito Daí perfeccionista o senhor exato, Rafael, eu já né, estava inteligente. solteira, ele já estava solteiro também. Aí Entendi. comecei a fazer aula com ele, lógico, evoluí também super rápido, ele também percebeu as minhas habilidades, né, assim, pra treino e tal, e comecei a namorar com ele. E Isso daí que ano que foi isso? 2016, Só pra finalzinho gente eu gosto da ordem cronológica. cronológica, finalzinho de 2017 foi quando a gente começou a namorar, 2017. né. Nossa. E daí o Rafa foi um grande, eu diria assim, é uma palavra forte, né, mas é um grande mestre incentivador nessa área na minha vida, assim. Primeiro porque eu falo pouco isso pra ele, espero que ele esteja ouvindo, porque eu não sou muito de falar, às vezes, pra pessoa quando a gente tem intimidade com a pessoa, a gente fica falando pouco, né, "Ai, te amo", toda hora e tal, a gente fala pouco, mas, eh, ele é muito bom e é de todas que eu acabei já conhecendo na área e mesmo na minha época com professores de balé, ele é um cara diferenciado. Ele é
ele foi um grande exemplo para mim. Eu comecei a frequentar a academia e ver ele no trabalho, e ver ele como ele trata as pessoas e a consciência que ele tem de trabalhar com corpos diferentes, o cuidado, né, a atenção, porque não é qualquer um que vai fazer qualquer coisa ou de qualquer jeito, não é só carga que resolve, né, daí entrando na área de academia, ai, peso, as pessoas querem pegar mais peso. Exato. Tá, mas a troco de quê? Né? O que você quer, o que você precisa, o quanto você pode carregar que seja seguro para você. E o Rafa é sempre muito atencioso, ele tem um trabalho completamente diferenciado ele não deixa qualquer um fazer de qualquer jeito, nunca foi. Quando a academia dele, ele não era personal, ele trabalhava com turmas, mas ele criou pessoas para cuidar das turmas, ele estava sempre presente. Ele tinha periodização anual, semestral e mensal de todas as turmas que ele trabalhou. Então, assim, ele tava sempre, tipo assim, ó, essa turma vai fazer, nesse mês vai fazer focado em força, esse mês vai fazer focado em mobilidade, esse mês vai ser, cada professor, ele olhava as aulas de todos os professores, então, assim, um trabalho que dificilmente se tem numa academia hoje em muito dia. difícil. Exato. E o Rafa, claro, também viu que eu já tinha facilidade para trabalhar com pessoas do balé, assistiu muitas aulas minhas, acompanhou e tal, ele falou, você é boa, você gosta. Daí eu comecei a gostar de treinar, lógico. Vocês já estavam namorando, Já estávamos namorando. Tá. Você vai ser uma boa personal, você pode ser uma boa treinadora, vai trabalhar comigo. Não é qualquer um que ele escolhia, você sabe, né? Conhecer o trabalho dele, né? Nossa, total. Não é qualquer um que ele coloca para trabalhar com ele, justamente por ele ser muito cuidadoso. E ele foi me incentivando mentalmente, né? Não, e me fazendo acreditar mais ainda em mim nesse sentido. Então, o Rafa foi, eu diria que 80% da minha carreira aí, que, claro, ainda tá começando perto da dele como personal. Porque do jeitinho dele, mesmo tirando a parte da gente acabar se gostando e se amando, ele viu o potencial em mim como professora. Sim. Viu o meu cuidado com as pessoas, o meu cuidado com o exercício, minha paixão pelo exercício, pelas pessoas, por fazer bem as pessoas. Mulheres, a gente sempre conversa sobre isso, a gente tem dificuldade ainda das mulheres apoiarem mulheres, e eu falei, não, mas eu quero trabalhar com mulheres, eu quero que as mulheres se sintam bem, eu quero que as mulheres se sintam com a autoestima que eu tô começando a sentir hoje em dia, que eu também tive uma construção, né, e até hoje a gente sabe que a gente tem momentos que a gente não tem, a gente fala pros outros, mas às vezes uma luta diária. Uma luta diária, é muito mais fácil a gente olhar de fora e ver, enxergar, mas quando a gente tá dentro delas, isso a gente também tá dando aquela balançada. Exato. Não é? Exato. E ele. E eu acho que talvez isso que gerou todo o sentimento e depois a conexão maior no relacionamento, o olhar pra dentro, tudo que você viu nele que trouxe uma admiração pra você. Sim. E a mesma coisa, ele olhar pra dentro de você, além da moça bonita que tava lá fazendo aula com ele. Sim. E isso acho que fortaleceu muito, com né, certeza, porque aí a gente criou uma parceria, uma amizade. A gente tem uma amizade muito engraçada. Ele falou pra mim, no dia que ele foi me pedir em casamento, ele falou, você é minha melhor amiga. Porque a gente consegue conversar de tudo, por mais que, eu sei que existem muitos casais que não têm, às vezes, os mesmos hobbies ou o mesmo trabalho, e não é isso que faz a diferença, mas a gente tem, e a gente usou isso a nosso favor. Então, a gente consegue, hoje a gente troca alunos, ou um ajuda o outro, e ele sempre me fazendo pra cima. O Rafa tem um pensamento muito mais otimista do que o meu. A gente brinca que ele é otimista, eu sou a pessimista. Mas, na verdade, eu sou a realista, tá? Não sou pessimista, eu falo pra ele. E ele parece ser exigente, assim, não? Super, parece aquela pessoa que traz muito otimismo. Olha, ele tá até comentando aqui, tem uma galera assistindo, passando pra deixar um beijo. Que bom que ele tá assistindo, amor. Então, olha aí, viu? aí, Fabrício, nessa hora você foca bastante na câmera quando ela for falar de novo. Depois a gente faz um corte, posta lá na declaração, né, de amor. Vou até deixar aqui, ó, se tiver mais comentários eu consigo olhar aqui e trazer. E que lindo tudo isso, assim, e dá pra ver, né, realmente o Rafa, pessoalmente eu o vi poucas vezes, mas já ouvi falar muitíssimo bem dele, Sim. Da qualidade com que ele faz o trabalho dele, o quanto ele é reconhecido, e desde que eu comecei a ouvir sobre ele, eu já me identifiquei, eu falei, nossa, eu gosto de pessoa assim, porque eu também prezo muito pela qualidade. A gente tava falando um pouquinho antes aqui, até é engraçado, assim, até de Instagram, já fiz alguns trabalhos como influencer, e assim, fazer qualquer coisa não é pra mim, então Exatamente. Aquilo me irritava. O Rafa é assim, nossa, 100%. Né? E assim,
assim, e aí talvez eu pudesse ter escalado muito mais rápido já, mas e assim, a partir do momento que você escala, você tem bastante pessoas abaixo de você, como é que você cuida de todas elas? E o teu Exatamente. resultado, ele vai reduzindo. Exatamente. E claro, é o que, como a gente falou aqui, é o que Uhum. cada um, tem gente que não se importa, se cada um pegar um pouquinho do que eu tô dizendo aqui, tá ótimo. Uhum. Mas acho que o Rafa é o tipo de pessoa que Não, não o quer, Rafa não é assim. ele quer que a pessoa pegue Ele 100%, né? quer o ele e às vezes a gente a gente discute quando a gente tá fazendo algo que eu falo assim pra ele: "Amor, já tá bom assim". Mas porque realmente tá bom, pra mim já tá incrível, mas ele não acei Aham. se ele não achou pra ele que tá bom, ele: "Não, ainda não tá bom, ainda posso ser melhor". Ele se cobra bastante, o que fez ele o profissional que ele é e a pessoa que ele é Sim, hoje, e né. referência, eu acho E que em referência, qualidade, né? exatamente, isso que eu ia te É, falar. e assim, vendo o campeonato de vocês, e agora a gente vai entrar nos levantamentos de peso e na Power Woman aqui. Mas eu tive a oportunidade de assistir, Que né, um legal. pouquinho, e é muito legal. Eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas. Eu sou observadora nesse sentido. E principalmente quando eu vejo alguém ensinando, ou apoiando, ou incentivando. E ele tem muito disso, assim, o carinho, a atenção que ele fica pelos alunos dele ali, não sei como é que a gente Uhum. chama, alunos, É, enfim. aluno sim. E Atletas, alunos, atletas, é. isso, atletas, acho que era essa palavra que eu queria dizer. E a atenção que ele fica assim, em ver que deu tudo certo, é muito bonito de ver. Então, isso é bem Exato. legal. E a gente tem E uma equipe agora falando no levantamento de peso pequena, porque, o Rafa percebeu que hoje em dia, assim, ele quer qualidade, mais ainda do que quantidade. Então e principalmente se tratando de esporte de levantamento de peso e treinamento e de performance, falando agora em porque você tá indo para um campeonato, você treina para performance, né, não treina para saúde. Então, tem algumas sim, restrições a diferente. mais, o treinamento é maior, algumas coisas são maiores. Então, ele falou assim, porque ele não quer que nenhum atleta dele saia de lá machucado, ele não quer que nenhum atleta dele saia de lá frustrado, todos, ele sabe. Clau, se ele se eu não sei, ele sabe, se ele estiver online ele vai te falar. Ele sabe todos os pesos que cada atleta dele fez. Às vezes tem gente que pergunta pra ele: "Quanto que eu fiz no campeonato passado mesmo?" O próprio Ai, atleta não lembra, não, o e ele Rafa lembra. lembra. O Rafa lembra de todos, porque ele quer ter essa atenção, porque ele quer que todo mundo se saia bem, né. Então técnica pra levantar peso precisa, lógico, né, você não vai levantar de qualquer jeito e se machucar, então ele não quer que faça de qualquer jeito. Então ele tá sempre mesmo alunos que fazem a consultoria, que a gente fala, que não treinam todo dia com ele porque não podem, ele pede vídeo todo dia, ele cobra, às vezes eu tô deitada lá, eu falo: "Rafa, vai dormir", dele: "Não, tô esperando que não sei quem não me mandou o Não mandou o vídeo, e vídeo, eu ele não preciso do dorme. vídeo pra fazer o treino", porque ele não faz, se não vê se a pessoa fez Sim, bem ou não fez. Então, assim, ele tem é um tratamento muito personalizado, diferenciado. muito Exato. individual, né? E esse é o diferencial dele. No final a gente vai deixar o telefone, não sei se ele ainda Com cer consegue atender a demanda, mas tenho certeza que vai ter Com pessoas aí certeza, que com certeza. Agora a gente tá formando uma equipe, né, eu aos pouquinhos tô pegando o trabalho de treinadora, ainda tô só como personal, mas a gente tá trabalhando juntos e aos pouquinhos a gente tá se ajudando, mas, eu sou treinada por ele, né, então sou ele é o suspeita, teu ele é o treinador, meu né. treinador, É, ele eu vejo um pouco lá dos vídeos que vocês postam e, assim, e foi isso que me chamou a atenção quando eu pensei e falei: "Poxa, gostaria muito que a Gi viesse falar um pouquinho disso". Primeiro, porque aí a gente fala do levantamento de peso, a mulher ali, essa força que na verdade é representada lá no peso, literalmente uhum, falando, sim, no dos campeonato. levantamentos, do campeonato e tal, mas que traz, assim, a coragem realmente de estar ali, de se expor, de quebrar Uhum, aquela questão: "Ai, mas eu sou frágil, eu não consigo". A gente tem uhum, muito isso. E por tem. mais E a forte que às vezes insegurança, você né, que se vem sinta, junto. às vezes você fala assim: "Ai, não, acho que eu não consigo". E eu comecei a ver esse teu incentivo voltado para as mulheres e falei: "Cara, ela tem que vir falar sobre isso". Uhum. E a gente tem muita mulher vindo para essa área agora, né, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho como é para você participar, como foram esses campeonatos, como é que é o clima dessas mulheres ali dentro? Me fala um pouquinho desse universo agora de Sim. levantamento de peso. Então, na verdade, eu nem comecei a levantar peso com a ideia de competir. Eu comecei a levantar peso porque, justamente, aí eu vi que eu tinha facilidade, então eu vi que eu tinha muita facilidade em certas mobilidades, porque ajudam no levantamento de peso, uma mobilidade ou outra e tal. E Rafa começou a me incentivar, lógico, né? Falou: "Amor, você vai bem e tal". E eu gosto de desafios, assim como ele, né? Sempre dancei, sempre fui à prova de fogo, né? Com público, etcétera, e a Sim. decorar coreografia e não sei o quê. E um dia ele falou assim: "Vou te inscrever num campeonato, porque você vai bem e tal, vai lá, se desafia, acho que você vai gostar".
E Cláudia tava tão nervosa, que eu tremia inteira. Ele teve que baixar todas as minhas cargas que a gente tinha planejado pra começar, porque eu tremia. E ele falou: "Você tá mole, você", mas eu sei, eu tô nervosa, ué. Mas você ele: "Você dança lá, tem um monte de gente na frente". Eu falei: "Mas não é a dança, não é o público, é o peso, né? A gente tem medo do Sim, peso, né? sim. Quem não, se eu falo pra você, eu ponho 100 quilos nas minhas costas, a pessoa fala: "O quê? Vai cair, vai quebrar? Aham. Como que você "Ai, põe 100 você é quilos tão nas suas costas?" magrinha, Então, tão pequenininha, ai, e então, tal, né. exatamente. Aí, tá, beleza, fui pro campeonato. E, claro, aí que veio o peso. Eu falei: "Cara, eu agachei com 100 quilos nas costas". Você já pegou 100 quilos? Pra ver quanto pesa 100 Eu, quilos? Cláudia? É, Não, nunca consegui. então.Ã-ã. Quer Então, dizer, já tentei, né. mas a gente escuta falar 100 quilos, mas se eu botar uma barra de 100 quilos aqui, você consegue tirar do chão? Não. Então, E já tentei e não consegui não. aí eu parei e falei: "Caramba, eu agachei, subi", pensei: "Desci, subi", com 100 quilos nas costas. Falei: "Caraca, eu sou forte". Independente, tipo, podia ter sido os 40 quilos. Sim, mas Sou pra você Eu era uma falei: superação. "Caraca, eu sou forte, tipo, que legal, né". A minha mãe ficou desesperada, coitada, se ela tiver até hoje: "Ai, filha, não põe aqueles peso nas costas", minha mãe é médica ainda, coitada. Aham. Daí eu falei: "Caraca, eu sou forte, que legal, tipo, eu posso ser forte". Tipo, esses dias a gente foi viajar, minha mãe falou assim pra família: "Deixa que a Giovana põe as malas na esteira". Olha só, Eu falei: e "Caraca, tem isso também. Não, tem". e é legal, né, você se sente importante, Exato, você eu fala: falei: "Eu "Puxa". sou forte", tipo, meu filho vem pedir pra eu abrir os potes de palmito, eu falo: Aham. "É", Sabe que, ó, pedia você para os pais, eu pedia para o agora Rafa, eles pedem é. pra mim, Eu entendeu. ia falar isso, vou fazer um parênteses, esses dias eu estava conversando com a minha filha sobre frases machistas, né, e aí esses dias não, acho que foi ontem a gente falou sobre isso. Tem uma que diz assim, que postaram assim, que era: "Ah, se você, estiver brigado com a sua esposa e quiser se reconciliar, aperte todos os potes da casa que ela terá que falar com você pra Ah, abrir". nesse caso não ia Lá funcionar pra não, na sua mim. casa não, né, ó, por mais forte que o Rafa seja, não vai funcionar essa estratégia. E hoje em dia não funciona mesmo pra maioria Não, dos casos. exato, então foi isso, assim, daí eu falei: "Caraca, que legal", daí eu entrei numa coisa minha comigo mesma, de melhorar, tipo: "Nossa, eu Uhum. agacho com 100, um dia eu vou agachar com 150". Uhum. Porque daí é uma coisa de quem treina esse esporte, né, Exato. que daí pensa nos quilos em si. E achei incrível esse negócio do eu posso ser forte do jeito que eu quiser, né, ou físico que eu quiser, ou no nosso campeonato, no nosso esporte é incrível, porque tem várias categorias de peso, de idade, então cada uma compete na sua categoria, tipo, que quem tem mais peso corporal levanta mais peso naturalmente. Uhum. Então, se eu competir com ela, lógico que eu vou perder, né. Então tem as categorias de peso, então cada uma Separadinho. separadinho, a categoria de idade separadinho, e daí eu comecei a ver um monte de mulher mais forte, mais magra. Nesse campeonato último que a gente foi, aí tinha uma pequenininha de 47 agachando com 100 quilos, eu falei: "Caraca, meu Deus, 47 quilos, eu carrego 47 agora Agachando na com mão, assim, 100, agachando com 100 quilos nas costas". E eu caramba. comecei a achar incrível, tipo, mulheres fortes, independente do que seja o forte Sim, dela, delas se sentirem fortes, dela irem sim. lá agachar, tipo, Capaz, né. gritar, tem gente, cada um com a sua rotina, né, de campeonato, eu grito, né. Ah, Eu então, na a gente estava adrenalina falando eu sobre isso grito, aquele dia na pizzaria. Tem pessoas que são concentradas, pra ela fica conseguir quietinha. sair É, do estresse, né, ela vai aham. botar uma música e você, no teu caso, você precisa pilhar, é Então, isso? porque no primeiro dia, no meu primeiro campeonato que eu estava muito nervosa, o treinador do Rafa, que é um outro treinador muito conhecido e muito incrível, que é o Davi, que é um dos maiores campeões aí do nosso esporte no Brasil e no mundo, ele falou ele estava conversando com o Rafa pra ajudar ele e acabou falando comigo, porque eu estava ajudando os dois, né. Ele falou Entendi. assim: "Gi, quando você ouvir seu nome", porque eles anunciam o nosso nome, "grite, porque o gritar vai soltar uma adrenalina pra você. Comece a gritar, quando você ouvir seu nome, grite". E eu fiquei com aquilo, daí eu comecei, eles falavam meu nome, eu: "Ah!", tipo, dava um grito, assim. Aham. E começou a me ajudar, comecei a soltar a tensão inicial, assim, claro, Sim. eu sigo Depois ficando até passa. nervosa. É, É, mas mas assim, no início, né. exato, e daí eu fiquei com isso, e daí a hora que me chamam pra entrar na barra, né, que é o meu momento, eu dou um grito, assim, e daí ficou essa tradição. Ou, por exemplo, tem uma foto minha, acho que estava aí no Instagram recentemente, quem entrar agora vai ver, quando eu consegui o meu último peso, que foi um recorde paranaense, que foi difícil, eu demorei pra conseguir levantar do agachamento, eu terminei e dei um grito. E foi um grito que pra mim, assim, eu falei: "Caraca", parece que eu fiquei 1 minuto brigando lá com o peso, assim, pra Aham. subir, e a hora que eu terminei eu dou um berro, assim, com a barra nas costas, tem uma foto bem bonita que eu tô assim, Eu acho que até a gente queria colocar essa foto no na exa divulgação, só cara, que eu ela estava adoro. distante, não dava pra ver Ah, direito. entendi. Aí a Depois gente eu te acabou mando optando qualquer coisa. Eu é. adoro aquela foto, porque eu tô com uma cara de braba, tipo, gritando, e eu sei o que que eu passei pra se levantar aquele peso, Sim, porque foi representa. difícil.
Então, assim, uma conquista minha. E É, eu daí vi que vocês têm os recordes ali, né? Exato. É, tem os recordes paranaenses do nosso esporte, né? Na nossa Uhum. categoria de peso tem o recorde tal, daí tem os brasileiros, tem os mundiais. Legal. E aquela foto, hoje em dia eu falo, cara, aquela foto me representa. Não é mais a Sim, foto do balé, né? sim. Bonitinho e tal. Que também me representa. Porque aí que tá, eu posso ser os dois. Por que não? Aí que Exatamente. entra no ponto que eu falo, por que não ser os dois? Eu Uma sou uma coisa não exclui a bailarina outra. e hoje eu levanto peso. Se Exatamente. me botar pra dançar, eu danço. Claro que não tão bem quanto eu dançava antigamente, mas eu danço, Ah, eu mas TikTok posso. você vai arrasar, Eu ixi, com posso, se eu certeza. quiser, eu posso. Isso que eu acho que as mulheres, Sim. que eu falo para as meninas que treinam comigo hoje. Você pode. Ah, eu quero levantar do sofá com mais facilidade, que é a performance para alguém, não necessariamente performance atleta. Você pode, eu vou te ajudar. Vamos conseguir. Entendi. Tipo, deixa comigo, eu falo. Acredita em mim. Que É legal. isso, E porque entendeu? você conhece do corpo, você vai Exato, trabalhar um pouco com a mente da pessoa também. exato. Que legal, cara. E as mulheres que participam lá, elas são têm esse mesmo estilo ou têm estilos diferentes? Você acha que existe uma diferença? Existe algum tipo de preconceito ou não? Eu vejo que a área, especificamente o próprio CrossFit, não tem, eu não vejo assim esse preconceito. Foi onde acho que eu vi maior igualdade Uhum, no esporte entre homens e mulheres, assim, que eu tive contato, né? uhum. Quando você fala de futebol, vôlei, tem algumas, tem umas características diferentes entre eles. E levantamento de peso, a impressão que eu tenho é que não existe isso. Clau, eu nunca presenciei nenhum Uhum. preconceito. Eu não presenciei nenhum esporte e nenhuma coisa que eu tenha visto, né, online, assim, falando em rede social, mas eu sei que existe um caso ou outro, a gente escuta. Esses tempos uma conhecida do esporte estava sendo criticada nas redes sociais, porque, pra que ficar agachando com tanto peso desse jeito e tal. Entendi. Mas coisinhas assim. Mas eu nunca vi, porque justamente por a gente ter várias categorias de peso, vários padrões, o que eu acho incrível, porque Não é um tem. padrão que você ou tá dentro ou tá fora, né? Exato, Entendi. tem para todo mundo. Sim. Então, tem todos os tipos de corpos, tem todos os tipos de perfis, tem todos os tipos, gente que é que nem eu, que vim do balé, que sou mais delicada, eu diria. Gente que não, que já vem da musculação, já vem da luta, gosta de ser mais forte, já, entendeu? Mulher assim, mulher que é mais pesada e tá super bem com isso, porque quer levantar mais peso ainda. Então, eu não vi, não presenciei. Uhum. Mas sei que existem às vezes algum preconceito ou outro, Ou às né, vezes mais das pessoas que estão de fora, não lá dentro de fora. Com especificamente, certeza de da fora. Quem sociedade, vive das o redes esporte, que já sociais. é difícil também no Brasil, é outra história, né, sabe que tá fazendo aquilo ali por Exato. amor, geralmente não tem. Porque todas sempre se apoiam, mulheres mais ainda, né, porque, né, mulheres sabem da dificuldade de ser forte, de poder ser forte, Exato. de treinar do jeito que quiser e etc. Então eu não vi. Entendi. Não vi. Eu acho que o nosso Sim. esporte é bem inclusivo, eu adoro isso. Isso me encantou bastante. Mas eu Legal. acho que sempre tem, né, infelizmente uma coisinha ou outra, assim, de fora, o particular sempre tem, né. Exatamente, sempre tem. E aí a gente aprende a lidar com isso e a enfrentar, e eu acho que quanto mais críticas nós recebermos de que não é possível, a gente mostra que é possível, e Exato. assim a E é gente uma vai construção, vencendo. né. É uma É uma construção. construção. Né? É o que a gente sempre fala, falando de esporte, até pouco tempo atrás era uma loucura, a mulher correr, jogar É, futebol, ser exato. treinadora de um time, né? Então, e Exatamente. hoje isso é comum para nós. Agora, assim, eu falo para as meninas, né, falo: "Aceita, gente, aceita que às vezes eu vou na academia e vou pegar mais peso que você. Aceita que é melhor, porque tudo bem. Se você não Sim, treina, tá tudo bem, mas eu treino", exato. né. Então qual é o problema se o meu sexo é o feminino e o seu sexo é o masculino, né. Sim, Não sim, tem essa, tipo, exatamente. cada um constrói o Exatamente. é. A gente já tá, nossa, dá vontade de ficar aqui bastante tempo, né? A gente já tá caminhando, a gente já tá mais de 1 hora aqui batendo Sério? papo, Nossa, nem sim, não parece. parece, né? Caramba. E eu queria te perguntar, assim, Gi, se você pudesse deixar uma mensagem para todo mundo e especificamente para as mulheres, né? Que a gente tem um público feminino muito grande, a Jornada Múltipla é uma plataforma voltada para mulheres, não que Uhum. tenha, não que tudo que seja passado aqui é específico para mulher, que aí a Sim, gente tá falando a mesma coisa claro. do nosso bate-papo. Mas a gente tem esse direcionamento, o público maior é mulher, então queria que você deixasse uma mensagem, assim, e falasse um pouquinho do porquê que vale a pena participar, estar nessa área, o quanto que o esporte, o quanto que o powerlifting, esses campeonatos trouxeram para você de evolução como pessoa, não só fisicamente, e o quanto isso também pode contribuir, fazer a diferença na vida delas. A gente vai deixar essa câmera aqui para você falar direto com o Hum. público.
Clau, esses tempos eu fui convidada para fazer uma palestra para mulheres sobre isso, sobre força, sobre ser forte. E eu deixei uma mensagem no final da minha palestra que eu gosto muito, que daí eu acabei trazendo para mim. Não lembro de quem, agora é uma falha minha, não lembro quem falou, mas ficou anotado na minha mente. O ato mais corajoso que a mulher pode fazer para si mesma é pensar em si mesma, né? Por quê? Porque a gente, por natureza, abre mão de pensar, de fazer coisas para fazer para todo mundo, normal, não é uma crítica. Eu tenho filho, você tem filhos, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho gato, eu tenho meus pais, então eu abro mão às vezes do meu treino para ir para casa limpar a casa, porque eu quero que meu marido chegue à noite e esteja limpo. Eu abro mão do meu horário de trabalho para buscar o meu filho na escola, ou para levar o meu filho no basquete, ou para levar o meu filho não sei aonde. Eu abriria a mão de qualquer coisa para os meus pais. Ai, filha, eu tô precisando de ajuda. Meus pais, graças a Deus, ainda são bem autossuficientes, mas, filha, eu tô precisando de ajuda para levar, buscar. Ah, pai, se eu puder, eu abro mão. Sim. Então, eu acho que um ato corajoso, que é uma construção feminina também, não que eu tenha conseguido isso agora, é a gente equilibrar e pensar mais em nós mesmos, né? Eu não sou. Eu não que isso eu não pense ainda. Eu não sou menos mãe se às vezes eu abrir mão de um horário para pedir ajuda para alguém, levar ele para eu poder fazer o meu treino. Ou Uhum. para eu poder, às vezes, ir no salão, que seja, Uhum. porque mulher vai no salão, Que gente. Eu seja. gosto de cortar meu cabelo, manter meu cabelo bonito. É uma coisa que é importante para mim, né? Eu trabalho para isso. Então, nem sempre eu sou menos mãe, eu sou menos esposa, eu sou menos o que seja, por pensar em mim. Mas eu sei que Uhum. isso é uma construção Uhum. feminina grande, né? Porque todas as mulheres demoram para entender isso, de, tipo assim, nossa, eu tô lá treinando, ficando forte, mas deixei meu filho com outra pessoa para ir buscar, tá? Uhum. Mas qual o problema? Uhum. Eu sigo criando meu Ah, eu não estava filho. trabalhando, estava na academia, ou estava alguma coisa assim. Tem esse sentimento. É, E eu vou te falar que eu já tive esse sentimento. exato, Poxa, mas eu tô tirando 2 horas do meu dia para treinar todo dia. exato, Será que eu tenho 2 horas de qualidade com o meu filho? E exato. assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Exato. E tudo bem, né? Tem dia que eu ainda me cobro, tem dia que eu ainda sinto isso e tem dia que não, e Tem dia tudo que bem. não, e você fala, não, é É uma isso mesmo. maturidade, é um trabalho, até com Uhum. tratamento psicólogo que seja, eu já fiz É muita também, terapia, muita é. terapia, já fiz também. Mas então eu acho que o recado que eu gostaria de deixar para as mulheres hoje é isso: sejam corajosas em pensar em si mesmas mais vezes, né? Tenha o seu momento, tenha as suas coisas, tenha o seu desafio, né? Tipo, dançar. Ah, um dia eu quero dançar. Então agora eu vou lá dançar. Eu tenho 40, 50, 60 Não anos. Tudo bem, eu importa. vou fazer balé. Nunca é tarde. Qual o É. problema? Qual o problema, né? E eu agora, eu quero ser forte. E as meninas que treinam e gostam disso, eu quero ser forte, tá? Mas não é um ser forte o ser grande, né? Que nem falo. E quem quer ser grande também, tudo bem, né, Tudo Cláudio? Tipo, bem. eu É. quero uma mulher ser mais forte ou maior do que o homem. Eu acho lindo. Sim. Eu Ah, agora eu tenho admiro, porque trinta e é cinco anos e eu difícil. quero. É difícil? Pra ficar Caramba. musculosa, mulher, gente, é um É. trabalho. Se as mulheres soubessem o quanto que uma mulher tem dificuldade pra ganhar músculo, Não, jamais e para um achariam que iam ficar pouquinho. grandes. Olha, eu fiquei 4 anos treinando sem parar, diariamente, né? Parei ali no período de pandemia. E aí eu fiquei 5 meses parada. Tipo, eu perdi completamente tudo. O Então, primeiro momento se dá aquela se as mulheres diminuída. soubessem o que uma fisiculturista mulher das maiores, falando em tamanho, demoram para conseguir aquilo, Nossa. jamais elas teriam medo de ficar grande, porque é Jamais. é um Ah, os trabalho pezões que e você é levanta aí, você não é uma pessoa grande. exato, e é admirável, né? Porque a mulher tem muito mais dificuldade para ganhar músculo, para ganhar força, isso fisiologicamente falando. Uhum, Osso mais fino, estrutura do corpo diferente, uhum. menos testosterona, etc. Então a gente tem um trabalho É, dobrado para sim, fazer o que o homem faz. A gente já é vitoriosa por isso, porque se a sim. gente faz igual é porque a gente já conseguiu fazer o dobro, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que e eu agora com o powerlifting é isso. Eu quero levantar peso porque eu me sinto forte. Levantem peso se vocês quiserem para sentir forte ou dancem balé se vocês acham que vai ser forte para você se apresentar, botar um coque, botar um colã e se achar o máximo. Se isso te faz sentir forte, façam Uhum, isso. Então, o meu recado, assim, que eu trabalho ainda comigo, eu acho que acredito que você também é isso. Pensem mais em si mesmas. Isso não é abrir uhum. mão e nem nada, é só um equilíbrio da gente se sentir forte. E é isso que eu Cara, isso sinto é com o muito forte. esporte. Quando você falou do ato mais corajoso, eu já vi essa frase, também não lembro É, de quem eu é, também não lembro. mas é muito real. Nossa, me Uhum. arrepiou, porque é muito real É, mesmo. Quando a gente escolhe fazer por nós mesmas, a gente já recebe uma
paulada de todos os lados, porque, né, teoricamente, a mulher foi feita para harmonizar os Exato. ambientes, a casa, a família, Exato. e levar alegria a Procriar, todos, procriar e tudo mais. etc, tudo Quando ela mais. escolhe fazer algo por ela, já leva uma pancada da sociedade. Exatamente. E aí tem algo que é dela com ela mesma, é quebrar tudo isso internamente e fazer todos os dias. Não estamos dizendo que é fácil, mas estamos dizendo que é Não, possível. não é fácil, não é nada fácil. E eu gosto de falar assim, às vezes para algumas, eu falei: "Meninas, procurem alguém, alguma mulher que te inspirem". Não necessariamente uma muito famosa, ou uma Beyoncé, ou qualquer uma, porque também tem suas histórias que, se você for estudar, são bonitas, teve seus desafios também, Uhum. mas procure uma mulher perto, que te inspire em algo. Hoje eu me sinto orgulhosa de poder inspirar algumas meninas, Sim. mesmo que do meu jeitinho, na minha força, que seja, que nem é. Tem muitas mulheres no esporte mais fortes, mais maravilhosas. Inclusive, vou deixar uma coisa aqui que ninguém sabe. A maior campeã da nossa história, do nosso esporte, é uma mulher. Uma Do mulher do powerlifting? powerlifting. Ganhou 7 Caramba! vezes campeonato mundial, Ana Rosa. É uma mulher maravilhosa, batalhadora, batalha todos os dias para conseguir fazer o seu treino. E é uma das maiores campeãs da história, é uma mulher, Caramba! entendeu? Sim. Eu tenho várias experiências na minha vida, graças a Deus. A minha mãe, também falo pouco pra ela, espero que ela esteja ouvindo, é uma mulher incrível, Como maravilhosa, que é o nome da sua mãe? Beatriz. Ela é médica, Ah, ela tinha comentado aqui. trabalhou a vida inteira, abriu mão de horários comigo, Sim, de poder me levar em algumas coisas pra fazer plantão, sim. mas me inspirou, porque meu pai sempre também fez a parte de cuidar da gente, minha mãe sempre batalhou, independente do pai ou não, então, de certa forma, a gente às vezes tem inspirações pequenas perto. Exato. Use isso, mesmo que pequenininho, assim, nossa, olha o que que essa pessoa conquistou, ou aquela pessoa. Se inspire em pessoas reais também, né? Pra tipo assim, Exatamente. dizer, é possível, é difícil pra todo mundo, mas é Não possível. fica tão distante, né. Eu sempre É, falo que você procurar se inspirar alguém que não tá lá super na frente, mas tá um pouco à frente que você, vencendo aquelas batalhas que hoje você está vencendo. E eu acho que a gente que consegue vencer essas batalhas, eu sinto, assim, uma obrigação de olhar para o lado, olhar para baixo, quem tá vindo e falar: "Vem, vem". E às vezes aquele apoio que a gente não recebeu, a gente dá para as outras mulheres. exato. Claro, a gente fala pessoas, mas, assim, as mulheres têm um pouco mais de dificuldade que os homens nesse Sim, sentido, sim, né. com E é por isso certeza. que a gente precisa de inspiração. O homem é mais natural dele Uhum. buscar isso. Ele com ele mesmo é muito mais fácil. A Sim, mulher não, ela ainda precisa de inspiração, ela precisa de apoio e incentivo para ela olhar para ela mesma, com certeza. para ela E ter sabe esse o que é ato mais de legal? O coragem. apoio de uma mulher, para uma Exato. mulher. Porque é o mais difícil. Porque as mulheres criaram essa coisa de ter essa insegurança, e daí uma compete às vezes com a outra, o que é uma pena, né? Mas tem. Então, quando você tem uma mulher que te inspira de verdade, ou uma amiga que possa te falar a verdade, tipo, eu quero te levantar, eu quero que você vá junto comigo, eu não quero ser mais forte que você. Eu quero, tipo, no powerlifting a gente tem muito isso, a gente empresta equipamento uma pra outra e tal. Tem várias amigas que participaram do meu campeonato, uma me emprestou joelheira, uma me emprestou e tal. Todas querem você lá em cima. Uhum. Então, essas pequenas inspirações no teu dia Sim. a dia, né? Então, eu quero que as minhas alunas sejam fortes, eu quero que algumas sejam mais fortes do que eu. Uhum. Então, inspirar Legal. mulheres e ajudar mulheres com mulheres, né? Sim, isso é muito importante. Quebrar esse paradigma de mulher não se ajuda, mulher não se apoia. Não, Não, quebrar isso, mulheres. né, do que as pessoas A pensam gente já e é muito mais forte, Clau, por natureza. Olha tudo que a gente tem de diferente. A sim, gente é mãe, a gente carrega dores que ninguém carrega. exato. Então, por que que a gente não pode ainda ser mais forte nesse sentido mental? É um trabalho, eu sei, tipo, eu também não consigo às vezes. Mas por que não, né? Batalhar Exatamente por isso. isso. E toda vez que a gente avança, a gente quer compartilhar, né. E eu acho bacana também. Ó, até a Sandra, que ela falou: "Orgulho é da família", por isso que eu achei que era sua mãe, Sandra Ah, acho que é Ferreira. minha prima. É minha prima. Ah, É que não é de legal. Curitiba. E o que eu acho legal comentar também é que quando se você não consegue chegar em alguma posição que uma outra mulher consegue, ela vai te representar de alguma forma. Toda vez que você deseja Exato. que essa mulher saia do topo, né, de nos representar, você tá tirando a tua própria posição de lá. Exatamente. Então eu acredito muito nisso, eu super valorizo, eu apoio, tanto as minhas alunas também viram todas amigas, mentoradas, é maravilhoso para mim. Esses dias eu, assim, para finalizar, em 2020 eu atendi mentorei uma profissional que ela estava na supervisão de uma empresa extremamente machista, e ela veio falando: "Ah, eu tenho muito problema de autoconfiança, o problema é comigo, porque Claro, eu não imagino. tenho coragem de fazer isso, fazer aquilo". Quando eu fui entender a realidade dela, eu falei: "Minha filha,
com tudo que você tá passando, se tem alguma coisa que você tenha que é autoconfiança, porque quem não tem já teria desistido. Então, não é isso. Vamos entender esse cenário e vou te ajudar na comunicação, no engajamento com essa equipe masculina que tá te sabotando. Eles sabotavam muito ela, eles faziam ela Sim, se sentir mal, aí eles choravam, eles botavam o dedo na cara dela e falavam, vai, mulher, não aguenta mesmo. Então, chora. ela tava nesse formato. Eles faziam um grupo de WhatsApp e faziam um churrasco de final de ano e não convidavam ela, mas você é Nossa. mulher. Então, ela se sentia sempre fora. E isso em 2020, como supervisora, ela estava pleiteando uma vaga de coordenadora, né, acima dela. E olha que sensacional. Recentemente ela entrou em contato comigo, semana passada, e falou assim: queria te dizer primeiro que eu já não estou só na posição de coordenadora, como virei gerente da área. Que legal. Segundo, que a nossa empresa é uma multinacional, tem várias unidades no mundo inteiro, e me escolheram para representar dentro da empresa, para iniciar um projeto de tornar a empresa igualitária, né? E fazer dela 50% de mulheres aqui Caraca. para chegar, para vencer e não passar o que eu passei. Isso, para mim, é sensacional. Ela está sendo uma agente de mudança dentro da empresa, na qual ela achou que não era tão capaz, e o problema não era com ela, e hoje ela está trazendo, colocando mais mulheres à frente, mais mulheres protagonistas das suas próprias carreiras, participando de um projeto incrível. Então, isso assim, é uma das várias que eu já Sim, atendi. Então, acho que isso não tem preço. Eu torço com muito para certeza. que, E né, com elas certeza assumam. você vai ficar guardado na vida dela, assim, né? Um pedacinho, assim, pequeno, singelo, com certeza o que ela vai conquistar hoje em dia. Sim, Mas você vai ficar sim. marcada de uma forma assim. Quem foi? A minha mãe, não. Uma amiga minha. Foi minha tutora, mentora, Cláudia. Sim, Uma mulher. Me ajudou. exatamente. Não tem Entendeu? preço, é Não tem muito, muito preço. incrível. Poxa, muito bacana o bate-papo de hoje. A gente vai caminhar aí para o final, né? Porque não Se vou a gente tomar a não. agenda inteira da Gi aqui. Não, imagina. Eu tirei o dia pra conversar hoje. Ó, que Não é? show. Tem que conversar. Eu É falo, bom. que trabalho difícil meu, né? Vim aqui ficar. Eu aprendo muito, muito no Eu podcast. imagino. Cada mulher, cada pessoa que senta aí E cada pensa de uma história, forma né? diferente. Eu vi Cada história. algumas. Eu Você vi viu algumas. algumas lá. Aham. E eu fico assim, cada um. A minha vontade é chegar aqui, anotar e guardar, Embora com o caderninho, embora com o né? O que que eu caderninho. tiro dessa? O que que eu tiro dessa? É muito. Então, isso é muito legal. Eu quero agradecer mais uma vez, Imagina, né, tua Cláudia, eu que, presença eu que aqui. agradeço, foi uma honra, assim, primeira vez que eu converso, faço uma entrevista, digamos assim. No começo, eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar, né? Parei pra pensar, porque a gente fica, né? O que que a gente, Aham, perto de algumas histórias, você para, o que que eu vou falar? Mas depois aham. você fala, mas por que não contar o pouco Sim, que eu tenho? Talvez o pouco seja inspirador de alguma forma, né? com Então, por que certeza. não, né? Então, Não e tenho poder dúvidas. conversar, assim, né? Uma coisa bem informal, digamos assim, é mais gostoso ainda mais com quem a Leve, gente já verdadeiro. gosta e se identifica, né? Que a gente se Exatamente. identificou sempre, né? Sim, né? Então, Desde o início, isso é muito exato. legal. E a gente se identificou e eu fiquei com aquilo, eu ficava vendo lá seus posts. Eu gosto muito do relacionamento de vocês, você e do Rafa, é uma coisa que eu Sim, admiro, porque eu acho que relacionamento é isso, é parceria, é sim, confiança, é incentivo, é é amizade. verdade. Então eu sempre tava ali torcendo e falei, cara, mas o jeito que você passa essa mensagem para as mulheres da força chama muita atenção. E aí uma hora eu falei, não, tem que vir pro podcast, a Ah, que gente. bom. Às vezes a gente nem É, sabe que, de certa forma, chama atenção, assim, ou, sim, ou inspira, né? sim. Não só, ela é forte, ou ela se acha, ou tal. Não, eu quero, Aham. eu quero mostrar que, tipo assim, é legal isso também, né? Você Sim. pode ser também, tipo, minha ideia, pelo menos, era essa, Poder né? vir aqui e falar também para É, outras, venha ser incentivar. forte, tipo, eu também te ajudo a Isso, ser forte, tipo, queremos sim, ser fortes, todas juntas, né? sim. Todas juntas, E acho é a que frase que você colocou lá para quem não sabe, né, a gente sempre passa um briefingzinho para nossa convidada para ela falar um pouquinho ah, sobre ela, verdade, o que ela verdade. pensa. Tem uma frase que você colocou lá no final, que a gente até colocou no post. Você Exato. acredita que a força entre as mulheres une elas, é É, eu isso? eu acho que eu não lembro Era mais exatamente ou o que eu menos isso. escrevi, já Você vê faz como foi de coração, você escreveu exato. ali. Ah, totalmente, porque eu sempre escrevi bem, eu gosto de escrever, assim, e quando eu pensei: "Bom, o que que eu posso agregar, né?", daí fui ler mais ainda sobre o seu trabalho também, acho incrível. Falei: "O que que eu posso agregar nesse trabalho dela com mulheres, né? O que que eu posso trazer pra ela, tipo, pra ser útil?". E pensei: "Cara, eu gosto de unir as mulheres, não sei como, Isso. né, porque às vezes você nem sabe, tipo, que eu tô fazendo isso, mas eu pelo menos é a minha ideia, Sim. então como fazer isso, né? Vamos lá Era para conversar e". quebrar paradigmas, a união entre as mulheres quebra, e quebra mesmo. Inclusive, É, uma delas era exato. que as mulheres competem, então se Exatamente, uniu, já quebra que a mulher não quer falso com a outra, não exatamente. sei o quê. Que bom. Muito legal. Gente, nós vamos fechar então agora naquela câmera ali, Gi.
Finalizando esse podcast, se você gostou, você que tá aqui assistindo, tá acompanhando aqui, tá ao vivo com a gente, ó, a Sandra falou, parabéns, Gi, Cláudia, aula de autoestima, ai, que sensacional. Obrigada, gente. Já compartilha Obrigada para quem assistiu. Que estava aqui com a gente, teve bastante pessoas que ficaram aqui simultaneamente desde o início. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, vai lá, joga o link no Instagram também, divulga e valoriza todo esse conteúdo, né? Toda uma história que pode ser inspiração para outras mulheres. E é isso. Então, vou finalizar esse episódio de hoje. Quem não curtiu aqui o vídeo, já curte, como eu falei, valoriza, deixa um comentário. A gente sempre olha tudo. A Jaque que cuida vai lá e vai te responder. Enfim, obrigada a todos, um beijão. Espero vocês no próximo episódio da semana que vem.